A eletricidade está frequentemente associada à modernidade e a todas as coisas artificiais. Erroneamente, porque está presente em todas as entidades biológicas. Melhor ainda, é o estudo de certas espécies que nos permitiu gerar esta energia como a conhecemos hoje. Sente-se e relaxe. Hoje vamos apresentar as 3 criaturas mais elétricas do mundo. Navegando no YouTube, como de costume, você provavelmente já encontrou este vídeo com milhões de visualizações. O clipe provavelmente fez você morrer de rir, mas antes que você tivesse tempo de se interessar por esta incrível espécie de batóide, mais conhecida como arraia, o misterioso algoritmo do YouTube provavelmente lhe ofereceu um vídeo de gatos engraçados, bebês ou russos falando. Só agora que estou lhe falando sobre isso, você já está pensando que realmente quer saber mais sobre as arraias. Bom, então vamos falar. Embora ainda largamente desconhecidas, as arraias estão sem dúvida entre as criaturas marinhas mais incríveis do mundo. Como você deve saber, estes peixes cartilaginosos de corpo plano, primos dos tubarões, têm um número incalculável de subespécies, desde as menores, como raia motor, que tem apenas alguns centímetros de tamanho, até as mais gigantescas, como a raia manta tropical, atingindo 4 a 5 metros de comprimento e 7 de largura e pesando até 2 toneladas. O que você pode não saber é que cada uma dessas numerosas espécies de raias tem uma técnica diferente de sobrevivência ou até mesmo de predação. Por exemplo, algumas espécies têm picadas cujas ferroadas são mais ou menos perigosas. As menores causam dores excruciantes, enquanto outras, como a raia, cujo ferrão espalha um veneno extremamente venenoso, podem ser mais perigosas, até mesmo fatais para os humanos. Mas a mais perigosa raia é sem dúvida a raia torpedo, também conhecida como raia elétrica, porque embora todos os seres vivos produzem eletricidade, inclusive nós humanos, as arraias têm 2 órgãos especiais em forma de rim, cujo único propósito é gerar e armazenar eletricidade. Estes órgãos incomuns atuam como geradores de energia e baterias. E quando digo energia ou eletricidade, não estou falando de baixas tensões, mas de descargas de cerca de 220 volts, capazes de atordoar as presas antes de devorá-las ou dissuadir os maiores e mais ferozes predadores. E se você ainda não está impressionado com as capacidades predatórias e de sobrevivência dos torpedos, considere que seus órgãos elétricos também lhes permitem detectar presas potenciais, assim como comunicar-se entre si. Assim você vê, mesmo que eles tenham um sorriso para dar, as arraias são criaturas verdadeiramente terríveis. A esta altura, tenho certeza que você está se lamentando por ter sucumbido ao algoritmo do YouTube, em vez de assistir às arraias de perto. Felizmente, com nós do mundo exposto por perto, nunca é tarde demais. A prova, de agora em diante, as arraias não têm segredos para você. Quando se pensa em medicina antiga, você pensa em as práticas bárbaras e anticientíficas realizadas por nossos ancestrais para superar doenças de todos os tipos. No entanto, estas são apenas ideias recebidas. Certamente, há milhares de anos, nosso conhecimento do corpo humano era muito limitado, mas isso não significa que certas civilizações não tivessem medicamentos muito avançados, mesmo que apenas para seu tempo. Agora você quer saber mais sobre esses povos na vanguarda da medicina? Bom, seu desejo é uma ordem. Vamos ao Egito Antigo, há 5.000 anos. Estamos no Egito durante o reinado do governante pré-dinástico Narmer, por volta de 3100 a.C. Ao contrário do que você possa pensar, os hospitais já existiam nesses tempos distantes, ou pelo menos algo parecido. Havia também médicos bem treinados e conscientes da importância de uma dieta equilibrada e moderada. Eles também estavam bem cientes das propriedades medicinais da flora ao seu redor. Melhor ainda, mesmo a anatomia humana não era completamente desconhecida para eles. Por exemplo, eles sabiam que o pulso estava relacionado ao coração e até sabiam algo sobre odontologia e próteses, pois faziam dedos dos pés ou olhos artificiais. Mas o mais surpreendente é que, embora estivessem há milênios de Pierre Barlow e sua invenção do motor elétrico, ou Thomas Edison e sua lâmpada, eles já tinham descoberto o bagre elétrico, um peixe carnívoro encontrado apenas na África tropical e no Nilo, e tem a capacidade de produzir uma descarga elétrica de até 350 volts, graças à sua galvanoplastia e de seu órgão eletrogênico altamente desenvolvido que cobre toda a sua cavidade corporal. É precisamente graças às descargas elétricas produzidas por este bagre que ele consegue neutralizar as suas presas antes de se banquetear com ele. E como os egípcios estavam à frente do seu tempo, eles usavam esta espécie, que se encontrava em abundância no Nilo, para tratar dores artríticas usando o choque elétrico que emitiam. Entretanto, para os procedimentos terapêuticos, eles usaram apenas peixes pequenos, que produzem apenas choques de baixa intensidade. E se você não acredita em mim, os egípcios, que adoravam este peixe milagroso, o retrataram em suas pinturas de parede, papiros e paletas de ardósia, que mais tarde permitiram aos antigos gregos usá-lo como anestésico básico em seus remédios e chamá-lo de peixe dormente. Agora que você sabe tudo sobre esta antiga medicina egípcia, tão
à frente do seu tempo, você está mordendo os dedos por ter pensado erroneamente todos esses anos que nossos ancestrais não eram nada mais do que criaturas bárbaras desprovidas de qualquer senso comum. Entretanto, isto é apenas uma amostra e uma pequena parte da fascinante história da medicina antiga. Agora é sua vez de olhar mais de perto como era a medicina e os medicamentos há milhares de anos em outras civilizações tão inovadoras e brilhantes como os egípcios. Agora vamos ao que interessa, a criatura mais elétrica do nosso planeta. Esta criatura é a enguia elétrica. Apesar do seu nome e de sua semelhança com as enguias, este gigante aquático de 2,5 metros, nativo do rio Amazonas, é mais uma prima do bagre do que uma enguia comum. Embora este peixe incomum seja fascinante, sua raridade tem desencorajado os pesquisadores de estudá-lo até muito recentemente. Por exemplo, por mais de 2 séculos, a comunidade científica sempre pensou que havia pelo menos uma espécie de enguia elétrica, a mesma descrita em 1766 pelo naturalista sueco Carl von Linné, o Electrophorus electricus. Foi este mesmo Electrophorus electricus que inspirou o físico italiano Alessandro Volta a inventar a primeira bateria elétrica em 1800, e que permitiu, em grande parte, ao físico e químico britânico Michael Faraday avançar seus estudos sobre esta energia fascinante, que é a eletricidade, por volta de 1830. Assim, foi somente em setembro de 2019, graças a um trabalho publicado pelo médico e pesquisador de espécies de peixes elétricos associados ao Museu Nacional de História Natural dos Estados Unidos, Carlos David de Santana, que importantes avanços foram feitos no conhecimento dos peixes elétricos da Amazônia. Foi este eminente pesquisador apaixonado pela diversidade animal da Amazônia que descobriu que não havia apenas uma espécie de enguia elétrica, mas 3, cada uma é distinguida por uma impressão digital genética, anatomia, fisiologia e dados ambientais diferentes. Não apenas isso, mas essas 3 espécies também têm capacidades elétricas diferentes. Por exemplo, o bom e velho Electrophorus electricus é a enguia que descarrega a menor voltagem, enquanto a nova espécie Electrophorus vari é capaz de gerar uma corrente de 572 volts e é a outra nova espécie, Electrophorus voltae, que fica no topo do pódio de todos os animais elétricos em nosso planeta, com uma descarga que não pode chegar a menos de 860 volts, uma coisa extraordinária. E o que é mais fascinante é como esses animais geram e armazenam eletricidade. Só pensar, uma enguia elétrica tem 3 pares de órgãos elétricos que se estendem por mais de 80% do seu corpo. Cada um dos órgãos permite gerar descargas elétricas de diferentes forças e tensões dependendo de suas necessidades. Por exemplo, quando uma enguia precisa se comunicar com seus companheiros ou detectar presas potenciais e predadores, só precisa de voltagens muito baixas, mas quando ataca, precisa gerar descargas de alta voltagem. Quanto ao funcionamento desses órgãos, bom, é comparável em todos os sentidos a uma bateria recarregável cheia de baterias. Na verdade, o cérebro da enguia envia um sinal através do seu sistema nervoso aos órgãos elétricos, que são compostos por uma pilha de milhares de células musculares eletrolíticas em forma de disco. Normalmente, os eletrólitos, essas minúsculas baterias biológicas elétricas, bombeiam íons sódio e potássio para manter uma carga negativa no interior da célula e uma carga positiva no exterior. Mas quando o cérebro dá o sinal, os canais iônicos se abrem, permitindo que o sódio flua para fora, fazendo com que a polaridade se inverta, ou seja, criando uma corrente elétrica alternada. Como uma bateria e ao contrário de uma tomada doméstica, a corrente produzida por uma enguia em pequenos pulsos até que sua carga se esgote é de alta voltagem, mas de baixa amperagem, permitindo atordoar ou entorpecer sua presa, e não carbonizá-la. Dito isso, sua descarga, semelhante à de uma arma paralisante, não é menos perigosa para um ser humano, pois pode causar a queda ou afogamento de uma pessoa, ou paralisar um coração que seja fraco de alguma pessoa. Tudo isso está muito bem, mas agora é hora de ver este monstro em ação. O que você vê não são enguias elétricas atacando presas pequenas e inofensivas, mas imagens únicas destes peixes desafiando os maiores e mais impiedosos predadores. Comecemos com o mais perigoso dos predadores, aquele que reina supremo no planeta Terra, o ser humano. Aqui está um homem que pensava estar impondo sua supremacia sobre uma enguia amazônica, impondo sua mão sobre ela, mas mal sabia ele que ele estava encostando contra a mais elétricas das criaturas, que em uma fração de segundo o eletrocuta com tal força que seu choque o impulsiona a mais de 1 metro de distância. Mas não são apenas os humanos que foram colocados em seu lugar pelas enguias elétricas. Como você pode ver, nossos melhores amigos, os cachorros, também tiveram uma oportunidade. Agora é a vez do confronto dos titãs. Este tubarão bulldog pensava que era sem dúvida o principal predador do rio Amazonas, mas graças ao choque da enguia, ele percebeu que há sempre alguém mais forte que ele. Entretanto, a derrota esmagadora da enguia elétrica do tubarão nunca será igual a este jacaré, que também atacou a presa errada, pois os choques que ele recebe o imobilizam e o fazem tremer até que ele seja impossibilitado de mover. Quando ele acorda, ele certamente será o motivo de riso de todos os jacarés. Então, você que queria alguma ação, aí está. Ficou surpreso, não é? Bom, não entre em pânico. Desde que você fique em casa e não vá se aventurar no rio Amazonas, você estará seguro.
seguro, eu prometo. Estas foram as 3 criaturas mais elétricas do mundo. Conte pra gente nos comentários qual delas te impressionou mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.